Olá, grupo Mães Intercessora, a graça e a paz do Senhor Jesus para todas, não é? E aos inscritos do canal também. Vamos hoje compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra em Juízes, capítulo 8, versículo 22. Que tem por título: Gideão recusa governar, faz uma estola sacerdotal e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me-vos, vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram israelitas. Disseram-lhe eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma estola, uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, e arrecadadas as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade de Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço na vida de Gideão e na sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que era de Siquém, deu-lhe também à luz a um filho, e lhe pôs o nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, e em boa velhice foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezitas. Então, aqui nós vamos ver Gideão, né? E eu quero começar já dizendo assim, que não importa como se inicia, e sim como termina, né? No capítulo 6, nós vamos ver, eu vou só dar uma bem resumida aqui, mas depois vocês com calma, dá uma lida no capítulo 6 completo, tá? Mas no capítulo 6 de Juízes, nós vamos ver a opressão dos midianitas, né? E o chamado de Gideão. E todos conhecem a história, né? Eu acredito, onde o anjo do Senhor aparece a Gideão, e diz as escrituras que o anjo chega e senta-se debaixo do carvalho. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo, como conhecemos também a história. Lagar era lugar de espremer certos frutos, né? Como uva, azeitona, para vinho e azeite, né? E quem eram os midianitas, né? Eles eram descendentes de Abraão, né? Com a sua esposa Quentura, e a que Abraão casou-se com ela depois que Sara morreu, né? Este povo oprimia Israel, roubava as suas colheitas e os seus animais. Inclusive, já haviam matado o irmão de Gideão. Eles acreditavam no Deus de Israel e em outros deuses. Traduzindo para a nossa linguagem, mistura, né? Eles tinham mistura. Então, com esse breve resumo, nós compreendemos que Gideão estava malhando trigo no lagar, num local que não era apropriado para malhar, para fazer esse serviço. Outro momento importante também, antes da luta, da peleja de Gideão, foi no capítulo 6. Capítulo 6, do versículo de 11 a 24, nós vamos ver, não é?
a grande experiência que Gideão fez com o Senhor em relação à lã, não é? A lã, ao orvalho, como ele colocou, não é? Diante de Deus, fez aquelas duas provas diante de Deus. Depois também com calma, para não ficar muito extenso o vídeo, vocês dão uma lidazinha no capítulo 6 de Juízes, versículo 11 a 24, né? Que vocês vão ver direitinho a experiência, ou vão relembrar a experiência que ele fez com a lã, né? A lã seca, a lã molhada, a terra seca e por fim, né? Então, vocês vão ver essas duas experiências, porque Gideão queria ter a certeza que Deus era com ele e que, de fato, ele ia vencer essa batalha, né? E o Senhor, assim, né? Ele teve esses sinais e essa resposta. Gideão teve essas respostas por parte do Senhor, né? Depois, Gideão recebe a ordem de derrubar o altar de Baal que havia na casa do seu pai. E ali houve contenda, e ali queriam que o pai colocasse Gideão para fora, para matar Gideão e tudo. E aí ele vai e diz assim, que naquela manhã mesmo, que ninguém ia contender ali com Gideão, e que naquele mesmo dia a Bíblia diz que Gideão ficou sendo chamado de Jerubal. Você lembra que a gente aqui no texto, eu falei esse nome, Jerubal, né? Ele ficou sendo chamado de Jerubal, porque foi dito que Baal contenda contra ele, pois ele, desculpa pessoal, pois ele derrubou o seu altar, né? Então Gideão havia recebido essa ordem de Deus e ele cumpriu a ordem. E quando Deus dá uma ordem, ele se responsabiliza, né? Quando Deus dá uma ordem, ele se responsabiliza. E foi isso que Gideão cumpriu, né? Então, Gideão faz provas, né? Faz provas de Deus. Capítulo 6. Capítulo 6 é a opressão. Eu disse capítulo 6, a questão da prova da lã. Não, no capítulo 6 é a opressão dos midianitas e o chamado de Gideão, né? A questão da prova, das provas da lã, já vem no finalzinho do capítulo 6. No capítulo 6, versículo 36, né? A partir do versículo 36. Então, eu só troquei aí depois você vê o capítulo 6, a opressão dos midianitas e o chamado de Gideão. E no capítulo 6, lá no finalzinho 36, é que vocês vão ver essas duas provas que ele fez, não é? E no finalzinho do capítulo, né? Lá pro versículo 36. Então, disse Deus a Gideão: se há de livrar por meu intermédio, como disseste, né? Porei uma porção de lã na eira, né? Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio. E como disseste, sucedeu, né? No outro dia se levantou ele de madrugada e a Bíblia diz que ele espremeu, né? E deu a lã e deu uma taça cheia, né? De água. E depois ele disse de novo: não se acenda contra a minha ira, né? Aí faz novamente, né? A segunda vez, né? Rogo-te que mais uma vez que eu faça prova da lã, que só a lã esteja seca, não é? Na terra e ao redor toda a orvalho. E assim aconteceu. Depois vocês dão uma lida toda nesse versículo, nesse capítulo e vão relembrar. O capítulo 7 de Gideão, eu acho assim, desnecessário a gente ler nos detalhes, porque até nós cantamos nele, né? Como vocês lembram que aí foi 300, né? Aí que assim era 32 mil, né? Que foram para guerrear, 32 mil. Aí voltaram 22 mil, depois ficaram só 10 mil. E depois Deus disse: ainda é muita gente, e fica só 300, né? Aí Deus dá todas umas ordenanças a Gideão, como seria, né? Então vocês vão relembrando como seria, como fosse tomar água, como era que tinha que fazer. E ali Deus só escolhe 300, né? Para pelejar ali com Gideão.
Então, depois dessas experiências todinha, desses sinais todinho que Gideão teve, umas experiências tremendas que Gideão teve, como lemos lá no capítulo 8, versículo 22 a 32, nós vamos ver um homem corajoso que conduziu tudo conforme Deus mandou, né? Venceu a batalha conforme Deus disse, né? Libertou uma nação, mas não pensou quando resolveu voltar à idolatria, né? Então, não foi mérito de Gideão ter vencido os midianitas. Foi o poder de Deus através dele, né? E o mesmo Gideão, né, que agiu como libertador, vejam, o mesmo Gideão que agiu como libertador, acabou colocando diante dele, diante de si, e diante dele, todo um Israel, uma pedra de tropeço, né? Então, quando vencemos uma batalha, o mérito não é nosso, o mérito é dele, a honra é para ele, não é? E a Bíblia também nos alerta para a gente vigiarmos em todo o tempo, né? E ainda diz assim, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Em 1 Coríntios 10, versículo 12, né? Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, Gideão não aceitou liderar. Foi assim que nós começamos a leitura, né? Então, Gideão não aceitou liderar. Até ali tudo bem. Se a história tivesse parado ali, tudo bem. Mas aí, ele resolve, né, receber presente, ele pede presentes, né? Faz uma estola sacerdotal, que Deus não mandou ele fazer a estola sacerdotal. Faz uma estola sacerdotal e, porém, está escrito: desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na cidade de Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa, como consta em Juízes 8, capítulo 8, versículo 27. Então, precisamos ficar atentos, sabe? Todo o tempo, e principalmente a cada batalha concluída, para não atrairmos para nossas vidas laços que venha trazer destruição espiritual para nós e para a nossa família e quem nos cerca. Então, esse erro de Gideão veio ter consequências terríveis, né? Então, Gideão, ele contribuiu para a rebeldia do povo em escolher, né? Em escolher um reino autorizado por Deus. Como assim? Lembra que Gideão tinha 70 filhos, teve 70 filhos, né? E na velhice, teve uma filha um filho da concubina, que morava em Siquém, né? E o nome desse filho era Abimeleque. E o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Meu pai é rei. E esse Abimeleque veio fazer coisas piores. Coisas piores. Então é o que a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Que nós venhamos vigiar, que nós venhamos a todo tempo vigiarmos. Não é? Um homem que teve experiências tremendas, que teve os sinais tremendos conforme pediu a Deus, ele teve os sinais. E acabou dessa forma, né? Então, Gideão foi fiel ao Senhor por um momento. Foi um herói apenas por um momento. E não devemos ser apenas por um momento, e sim constantes. Precisamos ser constantes. Passos errados, eles vão contribuir para as várias consequências. A ambição e a idolatria, nós devemos batalhar para tirar das nossas vidas, né? A exaltação a si mesmo é pecado e a idolatria também é pecado. Então, Deus precisa estar no topo, em tudo da nossa vida. Deus precisa estar no topo. Receber elogios não é errado. Receber presentes também não é errado. Errado foi a forma que ele fez. E levou toda uma nação, todo um povo a se prostituir. Tem ideia? Todo o povo a se prostituir.
Então, eu finalizo essa breve reflexão, o que diz Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, né? Melhor é o paciente do que o arrogante. Que o Senhor aplique essa mensagem aos nossos corações e que venhamos meditar, que venhamos examinar, ler mais as Escrituras Sagradas, observarmos. Vamos ver vários exemplos, né, de homens, de pessoas usados tremendamente como instrumentos na mão do Senhor, né? E que vieram a fazer esse tipo de coisa, né? Que eu e você venhamos ser mais constante na oração, na vigilância. Nunca vivemos um tempo tão difícil como esse agora, e o que a Bíblia já nos fala, né? O que há de vir. Então nós precisamos mais do que nunca, sabe? Sermos vigilantes, perseverantes. Eu costumo dizer sempre, igual os berianos, porque a gente precisa estar conferindo para não tomar água de toda fonte, para não comer qualquer comida, né? Muita coisa tem surgido e nós precisamos pedir, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que ninguém nos engane e que nós mesmos venhamos, né, pedir a Deus constantemente. Nos livra, Senhor. Nos livra de achar que somos alguma coisa, não é? E de nos empolgarmos ali de tal forma, nenhuma vitória, nenhuma conquista, e esquecermos de quem foi que nos deu a vitória, de quem estava conosco. Que se não fosse o Senhor, Gideão não teria vencido a batalha. Se a gente for ler direitinho mais ainda como eram os midianitas, ele não teria vencido a batalha só com 300. Mas a gente vai ver lá também Deus dizendo assim, eu vou dizer na minha linguagem, que teria que ser daquela forma para que não se vangloriasse, né? E o Senhor estava presente todo o tempo. Que eu e você, que nós venhamos meditar mais e mais sobre essa palavra e dizer assim, Senhor, dá-me mais dessa água, dessa fonte. Eu louvo a Deus que ainda temos um remanescente, homens e mulheres de Deus, comprometidos com a palavra de Deus, temos. E louvado seja Deus que temos. Mas a palavra dessa noite, dessa manhã, dessa tarde, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? As meninas do grupo Mães Intercessoras ainda vão ver agora à noite, né? Que venhamos ser vigilantes. E mais uma vez, eu repito, melhor é o fim das coisas do que o princípio. E melhor é o paciente do que o arrogante. Fiquem com essa mensagem, com essa reflexão. E que Deus venha falar mais e mais aos nossos corações. Depois de dar uma lidazinha no capítulo completo, capítulo 6, não é? E no finalzinho do capítulo 6, no versículo 36, é onde vai ver aquelas experiências da lã. Então, são capítulos um pouco extensos e se eu fosse ler tudo, certamente o vídeo ficaria grande demais, tá bom? Então, fiquem na paz, que o Senhor Jesus, Ele venha falar mais e mais aos nossos corações e que venhamos ser praticante, não só ouvintes
e ouvintes negligentes, não. Que venhamos ser praticantes da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até um próximo momento de reflexão para crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos, especialmente vocês meninas aqui do grupo Mães Intercessoras, que constantemente, todos os dias estamos juntinhas, às vezes por vídeo, chamadas, áudios, né? Manhã, tarde e noite. Estamos aí orando, outras na madrugada, outras de manhãzinha, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. São 3 anos, né? Nós só nos encontramos uma única vez, né? Presencial, como diz o outro, o matuto, né? E seguimos virtualmente, mas como uma família, não é? O grupo é essa família linda e essa família que tem me feito crescer bastante e eu amo muito a vida de cada uma de vocês, tá bom? Vocês me ensinam e me inspiram demais, demais. Fiquem com Deus. Até uma outra oportunidade aqui no vídeo, falando um vídeo maiorzinho assim, não é?